Entrevista do Museu da Pessoa a Ana Lúcia Moraes Monteiro. Entrevistada por Nathaniel Torres e Ciliane Rodrigues. Em Paracatu, no dia 25 de novembro de 2021. Para o projeto Centro de Memória das Comunidades Quilombolas de Paracatu. Entrevista número PCSH-HV 1175. Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou pedir por gentileza que você fale seu nome completo, sua data de nascimento e onde a senhora nasceu. Ana Lúcia Moraes Monteiro, 14/4/55, nasci em Paracatu, Minas Gerais. Muito bem. E qual é o nome dos seus pais, dona Ana Lúcia? José Moraes Lima e minha mãe Lourença Teixeira de Melo. Seus pais nasceram em Paracatu também? Também. Aí os dois... Não, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar região de Paracatu. Ah, pode falar. Então eles são de Paracatu São de Paracatu, nascidos na região de Paracatu, né? E os seus pais trabalhavam com o quê, dona Ana Lúcia? O que eles faziam? Com o que eles trabalhavam? Na roça, lavoura, assim, né? No tempo deles era na roça. Na época que a senhora nasceu, em que região de Paracatu, qual lugar de Paracatu que vocês estavam? Acho que eu nasci, na fazenda Pereirinha. Tem uma fazenda aqui logo. Que é no município de Paracatu. No município de Paracatu, bem pertinho. E aí, nasceu lá, a senhora tem irmãos? Uma irmã e um irmão. Qual os nomes deles? A minha irmã Maria Lúcia e meu irmão Antônio Lúcio. Aí você nasceu nessa fazenda Pereirinha, que a senhora está contando, e ficou lá na infância? É que meus pais trabalhavam lá. Há um tempo. Depois, não foi muito tempo não, porque depois, quando eu ainda era com os meus 7 anos, a gente morava aqui perto, aqui, ó, bem ali depois da rodovia. Aí, nessa época da infância que você falou que seus pais trabalhavam lá, eles trabalhavam com o quê? Com lavoura, mas era lavoura de quê? Era empregado na fazenda, tirava leite, cuidava do que tinha, né? Eu era bem pequenininha também, não sei, mas sei que ela... Não tem nenhuma lembrança dessa época? Não, porque logo eu nasci lá e depois, acho que assim, com uns... Eu não tenho certeza, mas com meus 4, 5 anos a gente já tinha vindo, então não tem lembrança. Mas aí, assim, 4, 5 anos já tem alguma lembrança? Já lembra alguma coisa de quando chegou na cidade? Alguma lembrança da senhora? Não, tenho, né? Assim, porque olha, eu me lembro assim, logo que a gente veio de lá, mas não tem, pra te falar a verdade, não tem lembrança. Lembro porque depois eu voltei, a gente voltava, que era bem pertinho, voltamos lá. Mas assim, lembrando do tempo mesmo de eu lá de menininha assim, não. Tá bom, não tem problema. E aí aqui, nessa época um pouco mais velha, depois 6, 7 anos, aí já era uma criança, mas uma criança um pouco mais velha. Aí, o que você fazia nessa época? Você tinha que ajudar nos afazeres de casa ou você podia só estudar, brincar? Como é que era? Não, até nessa época, porque igual assim, nos meus 7 anos, a gente ia para a escola, estudava lá no Dom Serafim, chegava em casa, almoçava, dava vasilha para minha mãe, que era bem pouquinha, e depois ia brincar. Eu brincava, por exemplo, o que eu estudava lá, eu chegava em casa, varria lá um lugarzinho lá debaixo de uma arvorezinha e dizia que era professora. Aí ia repetir tudo que acontecia lá. Que legal! Isso. Dessa época da escola, você gostava do que você via lá na escola e ia brincar depois disso? Eu fazia isso. Quando a gente morava do prézinho ao primeiro ano, eu fazia isso, sabe? Porque eu estudava lá no Dom Serafim, aí chegava da escola, almoçava, lavava as vasilhas, tinha alguma coisa para fazer lá dentro de casa, que era bem pequeno, e depois ia brincar. Diz que eu tinha loucura assim, o que a professora fazia lá, eu dizia que tinha alunos lá também, e conversava ali, estudando, e pronto. Que legal! E nessa época da escola, você lembra como era a escola? Como era o ambiente escolar? Você lembra dos coleguinhas? Porque você falou que gostava, mas você não tem lembrança dessa época? Primeiro coisa assim, não. No segundo ano assim já lembranças poucas também, mas não tem muita. Quando eu passei para o segundo ano, eu já estudava no Temista. Mas aí é muito distante do lugar onde você morava ou não? Como é que você ia para a escola? Distante. No primeiro ano, quando eu estudava no Dom Serafim, olha para você ver a distância que era depois ali da BR-040 que eu morava. Praticamente cortava a cidade, né?
cortava a cidade. Até hoje eu paro assim e fico admirada. Como que a gente ia com alguns coleguinhas, né? Mas como que a gente podia ir daquela distância, e graças a Deus era um tempo bom porque não tinha violência, não tinha nada, mas era bem longe. Eu não sei se você sabe onde que é Dom Serafim. Dom Serafim, para lá onde que eu morava, eu acredito que... E vocês iam a pé? Você falou que ia um grupinho de crianças, esse grupo de crianças ia a pé? De pé. A gente ia e voltava de pé. Mas ia algum adulto com vocês ou vocês iam tudo criança só? Crianças. Mas era uma coisa muito... E as crianças, quando estavam fazendo bagunça, quando dava briga, não acontecia umas coisas assim? Olha, no tempo que a gente morava, que eu estudava, que a gente morou lá, acho que a gente teve briguinha um dia, vindo da escola com alguns coleguinhas e pronto. Nunca. A gente era um tempo muito feliz, né, que a gente tinha. E na escola, a senhora era boa? Na escola gostava de estudar ou não gostava? Ia só porque era obrigada? Sempre gostei. Aí Sempre ia bem na escola? De estudar eu sempre gostei. E das professoras, você tem alguma que você lembre? Não precisa ser do primeiro ano, alguma que você lembre da escola, assim, dessa época de escola. Eu tinha a dona Naum, aliás, a dona Ana Rosa, que era filha de dona Naum. Acho que aqui no Temício que tinha dona Cacilda, gente. Eu não sei se ela foi no Temício ou se foi no Serafim. Eu não tenho algumas, eu não estou lembrada. Não, dona tudo Ana bem, mas Rosa, tem algumas, mas Ana ficou lá no Rosa passado. Eu lembro muito bem. Tinha a dona Terezinha também, que é uma professora, hoje ela ainda tinha dona... Mundinho, gente, eu esqueci o nome dela. Acho que você conhece ela, Ciliane? Mundinho. Uma moreninha, esqueci o nome dela. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos seguir então. E aí tinha essa época da escola que a gente está falando aí, 7, 8 anos, foi tendo aula, e aí também ajudava umas coisas em casa. E aí, nessa época, seus pais não estavam mais lá na fazenda, como você falou. Não, aí eles já estavam aqui na cidade. Nessa época já foi, a gente morava lá, ali, ó, depois da BR, lá em cima. E logo também depois meu pai, aí eu com meus 9 anos, meu pai adoeceu, foi para Belo Horizonte, ficou 2 anos, aí já ficou só eu e minha mãe e minha irmã. Porque meu irmão nasceu depois que o meu pai voltou, já depois de 2 anos. E aí seu pai foi trabalhar lá... Aí... Não, fala. Para não te cortar. Porque seu pai foi trabalhar e depois voltou. Ficou 2 anos fora e depois voltou. Voltou. Aí quando ele voltou, a gente morou lá, acho que depois mais um pouquinho só. Aí ele já comprou um outro lugarzinho aqui perto, já encostado na BR aqui, ó, do lado aqui perto da Aldocolina, que era bem encostado na pista. A casinha tá lá até hoje, que outras pessoas compraram. E meu pai já mexia com carroça, porque já não tinha mais, já não era aquela saúde assim, coisa. Ele gostava de fazer, de meira chamava catira, né? Comprava um cavalo bem fraquinho, daqui a pouco ele cuidava dele e ele já tornava a vender. Que aí o cavalo ficava forte, aí ele vendia. Forte, ele lucrava, assim, pegava um cavalo fraquinho, exatamente. Fortalecia ele, depois vendia ele mais bonito, assim. Aí ganhava um dinheirinho em cima. Ganhava um dinheirinho, aí foi essa vida. Aí depois, aí depois desse tempo, aos meus 15 anos, eu já fui para Brasília, fui trabalhar, depois fui para Anápolis, trabalhei também e pronto. Não, então a gente vai voltar essa parte de Brasília, vamos só voltar um pouquinho dessa época da infância. Aí, nessa época que seu pai morou fora, que você contou, que ele ficou 2 anos fora, né? Doente. Isso, que ele estava doente e ficou fora. Nessa época, sua mãe ficou fazendo o que aqui na cidade? Ela trabalhava? Como é que vocês sobreviviam nessa época? Tirava ouro na bateinha, tirava ouro. Aí lá no lugar onde a gente morava, era uma chacarazinha, era uma chacarazinha pequenininha, né, que tinha pés de caju, alguma coisa assim. Minha mãe levantava cedinho e pegava aqueles caju bonitinhos, levava lá no hospital para vender, naquele tempo. Então, aí voltando à pergunta, você estava contando, aí sua mãe contou do caju, que ela ia vender, aí que mais? E aí você ia começar a contar do garimpo, como é que era essa história do garimpo? E aí depois, assim, era tudo isso, né? Por exemplo, ela saía cedinho, eu pegava a fruta que tivesse, levava, geralmente era o caju, vendia lá no hospital, né? E o dinheirinho que dava, a gente sobrevivia. Tirava ouro. Ela ia, você quer saber? Meu Deus, esse é o jeito meu aqui.
ela ia lá no Machadinho, que é lá, não é naquela região ali de cima. Machadinho, que eram os pais deles, moravam lá, ali na região do Seu Liu, que os pais deles também tinham uma fazendinha lá, né, a residência deles. Ela ia lá naquele lugar ali, de primeiro, arrancava capim, que as pessoas compravam para colocar no colchão, e minha mãe arrancava e trazia esse capim e ia vender. E esse aí era tudo que a gente... Tinha um sustento com isso. O sustento, e graças a Deus, tinha pessoas, né? Às vezes tinha um parente, uma coisa assim também, ajudar em alguma coisa, tinha pessoas, igual hoje, no tempo de hoje, ia pessoas que levavam alguma coisa pra gente, e era uma vida. Eu sempre falo assim, hoje eu vejo, você fala assim, existe muita fome, né? Aí eu sempre falo com minha irmã, minha irmã, sempre a gente foi pobrezinhos assim, que a gente, pobre, que é pobre, não tem nada assim, mas nunca passamos fome. A minha mãe era aquela mulher guerreira, trabalhadora, sabe? E com isso foi uma infância maravilhosa. Eu não tenho nada... Ela sempre lutava para o sustento da família, lutadora, né? Sabe? Mulher lutadora mesmo. Então aí você comentou vamos aproveitar, você falou do Machadinho, como é que era o Machadinho nessa época aí? Essa época de infância, que aí você foi falar, né, da fazenda... como é que estava o Machadinho nessa época aí antiga? Era lugar, eram os pais da minha mãe que eram donos daquilo ali, né? Aí Os pais da sua mãe eram quilombolas ou não? Os pais da sua mãe, quilombolas. Quer dizer, os pais, eu acho que o quilombolas já é a parte do meu pai. Ah, do seu pai. Tá. Meu pai. Não, então conta primeiro da mãe, depois a gente volta no pai. Mas eu sei que é meu tá pai. Bom, tá bom. Meus pais somos quilombolas. Uhum. Aí lá eles tinham aquele terreno, depois que já fui crescendo, já estava assim na fase de seus 10 anos, que a gente vai entendendo direito assim, era um lugar que tinha, que meus avós já não moravam, já não tinha mais. Ele já era o meu tio que já morava lá, que cuidava lá ainda, né? Que pertencia de todos os irmãos. Minha mãe tinha, com meu pai, tinha um lugarzinho dele assim, tipo assim, cada um tinha um lugarzinho assim, né? Seu ranchinho lá. Plantava o que tinha. Era disso que sobrevivia. E aí você tinha falado então dos seus avós, que eles estavam lá, e antes dos seus avós já tinha gente da família lá, pelo que a senhora sabe, pelo que contaram para a senhora? Já tinha gente que era da família lá, ou eles é que chegaram, seus avós é que chegaram? Não, mas isso aí eu acho que meus avós já eram, que eu tenho a impressão que já eram os donos dali, que eu até nunca perguntei essa coisa assim direitinho, mas eles já eram os donos. Depois, porque eu ainda com meus 10 anos, 11 anos, que eu lembro, eu acho que minha avó morreu e morava ali, aqui na rua Olegário Maciel. Mas só que aí ela já não era lá, os filhos que ficavam. Entendi. Lá no Machadinho. E esses avós que você está contando são os avós por parte de mãe? De mãe. É isso. E de pai? E os avós por parte de pai? Onde eles estavam? Que relação tinha? Você até contou que a família do seu pai é que era quilombola, com certeza. Que é quilombolas, né? É descendência do meu pai, que somos quilombolas. E aí onde estava a família do seu pai nessa história? Você teve contato com eles na infância? Ou não? Com seus avós? Com tios? Não, o meu avô tive contato com ele assim, mas ele já era bem, quando eles moravam em outro lugar, já era em outra região, não tive muito contato assim de pequeno. Já foi depois assim dos meus 18 anos que um tempo meu avô ficou com a gente em casa, ele já estava bem mais velho, foi isso. Aí no tempo do meu pai ia lá, mas eles moravam em uma fazenda, já não sei mais a fazenda que era, e não era assim. E também meu avô, que ia lá na casa de tia Nenzinha, que era a fazenda lá, perto da casa de Ciliane, né, Ciliane? Você conheceu o avô, não conheceu, Ciliane? Sim. Aí ele é ele com certeza era quilombola, e a família do seu pai toda era quilombola. É que você teve um pouco menos de contato com eles. Logo no tempo de criança, mas não tive tanto contato assim. Só depois que você cresceu que você pôde entender. Assim, eu acho que depois, já com meus... eu não sei se depois dos meus 15 anos que eu já fui ter assim, mais contato com eles, sabe? Sim. Que era distante. Já era distante, né? A gente morava num lugar e eles não... Sua avó já tinha falecido nessa época? A sua avó por parte de pai? Já tinha falecido? Já, ela não conhecia. Ah, entendi. Ela faleceu bem, porque meu pai falava, né? Ela morreu,
Meu pai acho que não tinha nem casado ainda. Ela morreu bem mais cedo. Ela não conhecia. Tudo bem, não tem problema. E os seus pais, você sabe como eles se conheceram? Você lembra alguma história que eles tenham contado ou eles nunca falaram sobre isso? Não, eu não. Nunca falaram, não tem problema. Então vamos voltar. E você falou nessa idade aí que você tava contando pra mim, quando estava com 15, 16, já foi fazer 17. Aí você foi trabalhar. Era uma época que você já não estava mais estudando. Você largou o estudo? Como é que aconteceu? Eu só tirei o meu diploma primário, com 11 anos eu já tinha tirado, saí da escola. Aí na época você saiu por quê? Pra trabalhar, é isso? Não foi totalmente para trabalhar. Sabe o que é? Acontece isso demais hoje ainda, né? A criança, você estuda um tempo, e se seus pais não te... É para estudar, você deixa para lá. Então, e eu ia arrependido depois demais. Falei, se eu tivesse estudado, talvez hoje podia... Tá bom demais, mas podia ser outra coisa, né? Mas entendi, aí não tinha esse incentivo, assim, vindo de fora, mas aí também vocês estavam trabalhando bastante, teve a época do garimpo que você falou, então vocês estavam trabalhando, você fazia bastante coisa, você não estava estudando, mas estava fazendo um monte de coisa. Aí depois que eu saí da escola, com meus 11 anos, eu já tinha saído da escola, já tinha terminado, né? Aí, a minha mãe continuava lá, fazendo as coisas lá, e eu não fiquei assim, trabalhava em casa mesmo, né? Depois, assim, com meus 15 anos, é que eu fui... A minha prima chamou e falou, vamos para Brasília lá para ter uma pessoa conhecida lá que está querendo uma babá. E eu fui. Fiquei lá um tempo. Acho que uns 2 anos por lá, mas vindo assim, né, visitar meus pais. Depois eu fui para Anápolis. Trabalhei lá também bem um tempo, lá, acho que uns 3 anos na casa de família. Nessa época você trabalhava em casa de família, tanto esses 2 anos e depois 2 anos em Brasília e 3 em Anápolis, tudo em casa de família. Família. E como é que era essa época que você trabalhava em casa de família? Porque você era muito novinha também. Era novinha. Como é que era para você? E você vê o que é. Hoje a gente porque sempre a gente tem aquela... Eu sempre fui uma pessoa assim, responsável, igual te falando. Chegava da escola, brincava, fazia o que eu tinha alguma coisa pouco eu ia fazer, mas estudava. Mas sempre aquela vidinha boa, assim, pacata. E também, aí nesse intervalo, que eu esqueci, antes da gente ir para Brasília, a gente era uma turma o meu tio, Joca, chamava João, mas chamava ele de Joca. Ele morava na fazenda lá e tinha as festas de São João. A gente saía assim, uma turma daqui de pé, de meninas, mocinhas de 18, 15, assim, né? E ia para lá, para essa fazenda de pé. Que sabe, você chegou aí ali para cima, onde tem o Joca ali? Sim, sim. É para lá, bem para lá, a gente ia de pé ali. Tinha festa, depois no outro dia você vinha embora, que era lá na casa do tio também, né? E sempre era isso aí, essa vida boa. Também tinha muita festa no Machadinho, ali onde que hoje é. Os pessoal lá do Machadinho, eles faziam muita festa, festejavam, né? Tinha as datas de festa, e aí sempre a gente estava nessas festas. Então vamos falar um pouquinho dessas festas. Que festa do Machadinho que você lembra? Não, essa é muito boa, lá perto do Jockey, mas essa outra dos Machadinhos, que festa que rolava lá que você lembra? Era porque tinha festa, eles faziam festa de Santa Cruz, tinha festa de... Eles tinham, eram pessoas devotas, que tinha tudo quanto tinha os dias que eles tinham lá. Eu sempre, às vezes no ano, sempre você tinha umas 3 festas, assim, sabe, que eles faziam, não tô lembrada mais. Mas era festa grande? Era aquela festa assim, com o povo que da reunia comunidade todo mundo. Aí todo mundo, os vizinhos, eles eram aqueles pessoas assim, que tinha uma regiãozinha pequena que tem vários vizinhos assim perto. Tudo familiar, mas tinha. E aí tinha essas festas. E aí vinha também as pessoas que moravam na cidade, os outros conhecidos, e era uma festa, era maravilhoso. Eram festas religiosas, Festas né? religiosas, que tinha... Primeiro tinham-se as ladainhas, e depois eram os comes e bebes e dançava a noite toda. Que legal. De comes e bebes, o que tinha lá na época que você lembra? Delícia, pão de queijo. Todas as coisas, bolo de fubá, bolo de trigo, bolo de... todos os tipos de biscoito que tinha. Faziam jantares, né? Quase tipo festa de reis, porque de primeiro as pessoas essas festas que tinha, as pessoas era muita fartura, sabe? Eu não sei se já foi em festa de reis, você sabe que uma festa de reis é muita fartura. Mas o povo fala que é muita comida. É muita comida, é muita coisa. E essas festas, de primeiro também, aqueles pão de queijo, Paracatu diz que tem o título lá do melhor pão de queijo, né? E talvez naquela época o pão de queijo ainda era, porque você partia queijo mesmo, aquela coisa, mas era muito bom.
E aí, quem montava isso era a comunidade, como você está falando, né? Porque aí o povo morava tudo perto ali da comunidade. Voltando. Então, eles faziam uma festa grande, mas eles se reuniam e montavam a festa? Como é que era? Eles lá mesmo, todo mundo. As pessoas ali tinha, por exemplo, tinha a casa que era chamava Dona Júlia, também são parentes meus, sabe? A Dona Maricota, tem os outros lá, vários outros lá perto, tudo assim, aí todo mundo fazia. Eu não posso falar com você assim que eu sei se era apenas um que responsabilizava por tudo, não posso falar assim, mas acredito que todo mundo que era a festa. E era festa grande, muitas pessoas, maravilhoso, fartura. E aí nessa época você ia só pra festa, você ia aproveitar a Não, festa? Não, a festa. Igual eu sempre falo assim, eu fui uma pessoa assim, eu danço, desde os meus 11 anos eu saía para dançar. Só que fui assim, hoje admiro, eu falo assim que, hoje em dia não, né? Você tem um filho, uma filha de 11 anos, você já nem pode, mas nem pode. Eu não, eu tive minha vida toda, aquela vida desde bem novinha eu dançava, mas só aproveitava aquilo que era bom, não era... Você não saía da linha, era pra dançar mesmo, pra curtir. Era só pra curtir, achar bonito, a gente achava bom aquilo ali, todo mundo de família, amigos, conheci também, mas era tudo... Era uma infância saudável, saudável, sabe? Hoje, os jovens, eu acredito assim, que aproveitam muito, mas já é de maneira mais que... não é do ritmo da gente, né? Sei, era uma coisa bem tranquila, assim. Aí você contou que dançava, que depois o povo fazia a ladainha, depois comia e depois dançava. Aí dançava o quê? O que é que dançava nessa época? Forró. Forró, aquela dancinha lá de... Aí ia a gente tocar lá na festa? Aí como dizer, ao vivo, né? Era sanfona, violão, quem tinha... É sanfona, violão mesmo. Acho que gostoso, viola, tudo mais assim, pandeiro. Era bom demais. E aí essa festa ia até que hora lá? Era até, como dizem, quando tinha gente, né? Às vezes ficava até... O dia amanhecer. Até o dia amanhecendo, assim. E você ficava até o dia amanhecer ou você ia embora cedo? Não, aí a gente... Porque como era casa de família, se eu tivesse ido com parentes, primos, assim, que a gente tivesse vindo embora antes, você ia. A gente vinha também, mas se não, você podia vir depois que o dia amanhecia. Até porque não era tão longe, né? A gente podia vir até de pé. E aí, quando não era pé, vocês vinham o quê? De carroça, de cavalo? De cavalo, teve um tempo também que já tinha, mas geralmente era carroça mesmo, cavalo. Carro de boi não, porque não tinha, mas o meu tio também, lá bem pertinho, tinha carro de boi que a gente ia, né? Ele saía, teve o tempo que saía e a gente ia. Era desse jeito, era carro de boi. Uma época muito boa. Sim. E aí, então, você contou um pouquinho da festinha lá das festas do Machadinho e também teve a folia, que você começou a falar um pouquinho sobre a folia. A folia já era aqui, que você estava falando que era até perto do Jockey lá. Não, a folia já é lugares mais distantes. Não, para lá não tinha folia. Não, então explica isso para mim, por favor. Não, a folia, que eu já fui na folia, não, a folia também já era mais de... Já era com meus 20 e tantos que já fui, né? Já era, porque às vezes eu já fui na festa de reis, acho que 2 vezes. Até porque na casa dos avós de Siriane tinha festa, né? De reis, tinham. E também na casa dela também já deu, né, Siriane? Várias vezes. Mas aí quando a gente ia, é porque a gente ia para casa da avó dela, tia Neizinha, que é a minha tia, e às vezes a gente saía a turma lá de cavalo ou de carro e ia para a festa de reis, que era bem mais distante para lá, já para outro lugar, quando não era na casa da minha tia. Aí vocês saíam com o pessoal de galope mesmo, saía com os cavalos e iam... Galope. A gente ia na festa de cavalo. E você participou também dessa época? Também fui também em algumas festas, fui. A festa de reis eu fui muito pouca, mas fui umas 2 festas de reis. Até porque a festa de reis também eu já não era, porque é muita aglomeração de gente, né? Aí você já não fica à vontade, igual você tem com pouquinho, já mais pouca gente, né? Então, eu só fui em 2 festas, né? Umas 2, mais ou menos. Fora da casa de Nenzinha e da casa de Delvi também, só fui lá uma vez. Porque aí também eu sei que na Folia de Reis também o povo oferece a comida, eu sei como é que o povo faz. Não. E aí também, parava no lugar, pedia pouso e comia comida também, era boa a comida. Nossa Senhora, festa de reis, você quer saber, é coisas demais, é muita coisa. Hoje eu não sei, quer dizer, né, porque toda a vida, festa de reis é muita coisa, mas é muita comida, é muito doce, tudo é fartura mesmo. Que come, vai aquele tanto de gente e depois você ainda vê
as pessoas que vão, que tá lá vendo, às vezes a maioria da comida, às vezes as pessoas, né, colocam muito ali. Já vi muitas pessoas falarem que fica lá a maior parte de comida ela é jogada fora. Porque é muita fartura, é fartura mesmo. Porque a pessoa também que recebe, pelo que o pessoal estava contando pra gente, né? Falando que o pessoal sai, né, pelos lugares que eles vão pedir pouso. E aí no lugar onde vai pedir pouso, o pessoal que tá lá vai montar a festa, né? Vai fazer a comida. Às vezes o pessoal que tá lá não tem noção da quantidade de gente que vem. E aí faz uma quantidade grandona de comida, como você tá contando. E agora você tá me contando uma coisa que ninguém tinha contado, que às vezes sobrava comida. Não, é porque, igual assim, às vezes o que eu tô te falando, às vezes assim, porque, primeiro, eu não participei, porque antes da própria festa, existem os pousos, né? Que esses pousos é que eles vão, primeiro acho que vão na frente, mas mesmo assim, acredito que é milagre mesmo, porque eu nunca ouvi dizer que tem uma festa, dessas festas, que não haja fartura e aí você vê pessoas também que tem coisa, é muita coisa. E a gente vê relatos de pessoas que além de comer ainda levam para casa ainda, não, né? Porque isso aí existe mesmo, né, Ciliana? Até escrito falar, que você vai para a festa, nossas festas, toda a vida foi assim, você vai. E quando você vai embora, todas as pessoas que estão lá, olha lá, não vou te falar, mas toda pessoa vai levar para sua casa. Na festa que não é festa de reis assim, que é comida também, né? Mas os biscoitos todo mundo leva para casa. E é muita coisa. Aí você ainda sai de lá com a marmitinha assim. Para levar, ainda tem isso. Se um dia você vai participar de uma festa de reis, você vem, né, Ciliane? Sim. Eu já não tenho Não, mais. e voltar, que agora parou um pouquinho por causa da Covid, né? Vocês estavam falando que esse último ano pararam por causa da Covid, né? Não teve, né? Mas Muitas aí, coisas. agora as coisas melhorando, talvez volte a ter as Acredito. festas e... Esse ano não teve, não teve não. Que agora é bem mais próximo ali, né, Marciliana? Sim, na talvez no comunidade. próximo ano nós vamos ter. Pois é. Muito bom. Então, aí vou voltar um pouquinho para sua vida. Aí você falou, então, dessa época de trabalho, que você saiu daqui de Paracatu, foi morar fora, né? Foi morar em Brasília, enfim, foi morar em Anápolis. Isso. E aí, depois dessa época, que aí você ficou aí uns 5 anos, né? 2 em um, 3 em outro, 3 em Anápolis e depois? Não, depois aí eu vim embora. Voltou para cá, para Aí vim embora. Paracatu. Eu já vim para Paracatu, aí a gente eu fiquei um tempo junto aqui com meus pais lá. E depois lá eu casei, aí mudei para roça. Ah, quando casou, aí foi pra roça. Casei e fui para roça. Ah, seus pais continuaram aqui na cidade nessa época? Meu pai... Não, peraí. Eu casei... Meu pai morreu em 92. Eu casei em 83. Meu pai... Então, quase uns 10 anos aí ainda. Foi, quase uns 10 anos. Aí eu casei, fui para a roça, ficamos lá. Quando meu filho, que ia fazer 7 anos, a gente veio morar aqui. Meu marido construiu uns 3 cômodos aqui, a gente veio. Que é essa casa onde você está agora. Essa casa que era para não pagar aluguel, né? Aí eu fiquei com eles aqui, com meus meninos aqui, com o meu menino. E depois, cheguei, ficou lá ainda lá um tempo, sabe? Sei. Aí depois, nas férias eu ia. Dia de sempre, final, tinha feriados, coisa assim, eu ia. Depois disso, eu fiquei aqui, minha mãe também já veio, meu pai já tinha falecido, né? Eu morri em 92, foi quando Fabíola nasceu. Aí nós já ficamos aqui, depois nós ficamos um tempo aqui, quando meus meninos estavam... Tiago e meu outro do meio já estava já estava no 2º ano, a gente mudou para uma roça que tinha escola. E aí, esse intervalo, a gente foi, os meninos estudaram lá na roça, nas fazendas lá perto, que estudou lá no... Esqueci o nome. Não. Eu chamo ali, Ciliane, esqueci. Não, mas tudo bem, não tem problema. Vamos, então, assim, só pra gente destrinchar. Então, nesse momento que casou, você primeiro ficou um tempo aqui, né, que você falou, depois você foi morar lá na roça com seu marido, ficou você e seu marido lá na roça. Você não tinha filhos ainda, os filhos vieram depois. Depois, quando meu filho que já estava com 7 anos, que tinha que vir para estudar, 6 anos, que eu mudei, vim que aí pra você cá. mudou e veio pra cá. Mas nessa época que você ficou lá na roça, você e o marido, aí vocês trabalhavam com o que lá na roça? Era roça do que lá?
Porque aí vocês foram pra lá, vocês foram morar pra lá. E como é que vocês se Meu marido sustentavam? fazia tudo. Ele era empregado. Tinha patrão. Né? Aí já era, meu marido fazia tudo. Era lavoura, trator, tudo que você pensava que sabe fazer, ele faz. Às vezes era época que era lavoura, trator, mexia em trator. Era o que tinha para fazer. Entendi. Tudo na região que precisava. Gado, o que tinha na fazenda, ele era o que cuidava. Mexer com gado. O gado, do trator ao gado, tudo. Fazia tudo. E você nessa história? Não, dona aí Lucinha? eu já foi assim, eu já era privilegiada, fazia, nessa época assim, quando eu casei, já não era assim, igual assim, eu vou falar com você que eu ia capinar, não. Ficava em casa, cuidava dos meus filhos, se tinha pessoas trabalhando e cuidava da casa, fazia, para fazer comida, se tinha pessoas trabalhando, eu era responsável por isso aí, não é falar assim que eu fui para a roça para trabalhar, para falar assim que eu fui para lá, eu tinha que capinar, eu tinha que... Não, isso aí não foi. Você entendi, assim, trabalhava em casa, trabalhava cuidando dos filhos, mas trabalhava na sua vida. Ele trabalhava, mas eu era responsável por dentro de casa e fazia o que precisava de fazer dentro de casa lá. Tinha que cuidar, por exemplo, assim, tinha, se tirava um leite, se tivesse um leite, se pudesse fazer um queijo, eu fazia, era isso. Sim, umas coisas mais da casa Da mesmo, casa. do sustento da Já casa, não dos era filhos. coisa de falar assim, por exemplo, falar assim, eu tinha que trabalhar lá para me ganhar o meu dinheiro. Não era isso. Não era o trabalho bruto. Não. O trabalho era dele. É o marido que tinha mais esse trabalho mesmo na fazenda. Se tinha pessoas que estavam trabalhando, que geralmente sempre tinha, a comida, cuidar da casa, isso aí, cuidar. Mas a casa era de vocês lá? Não, era do patrão. Que aí Entendi. Por isso até que vocês queriam sair de lá, porque aquele lugar não era de vocês. Não foi assim totalmente, não é porque veio, porque lá não tinha escola e meu filho precisava de escola, né? Aí foi que ele trabalhando lá, mas já construiu aqui pra gente uns 3 cômodos, que era primeiro, e eu fiquei aqui para meu menino ir para a escola. Não, entendi. E ele usou o dinheiro do trabalho dele de lá para ir montando aos poucos a casinha aqui. Para aquele pensamento de não precisar de pagar aluguel. Ai, bom. Foi não, isso. entendi, muito bom. Foi isso. Vocês fizeram assim com calma, mas foram fazendo as coisas. Aos pouquinhos. Depois você foi quem foi, como Que diz, na medida do possível, né? Sim. Pouquinho. Mas né? uma época lá ele ainda continuou lá trabalhando. Aí lá trabalhando e depois também, aí ele saiu já desse lá, que era o primeiro que ele foi, que lá ele ficou, acho que nós ficamos lá, acho que foi 11 anos, acho que foi. Aí também, porque ele sempre gostou assim, já foi trabalhar já empregou em outro lugar. E nesse lugar que ele já foi trabalhar, já é que tinha uma escola perto, e aí eu já fui também de mudada, a casa ficou aqui, e eu já fui para lá e os meninos já foram estudar na outra escola rural. Ah, entendi. Não, agora eu entendi como é que aconteceu. E aí a casa ficou aqui parada um tempo, ficou sem ninguém morar na casa. Não, aí depois aí o menino alugou aqui, sabe? Ficou esse tempo todo que nós ficamos lá, o tempo todo lá e ficou aqui alugado. E aí é bom que como aqui estava alugado, também era uma rendinha daqui da casa. Era um pouquinho mais uma garantia. Bem pequenininha. E foi isso. E aí vocês voltaram lá pra roça, nessa época falou que o marido trabalhava e você continuou cuidando das coisas de casa. A mesma coisa. E aí ficou quanto tempo lá? Nessa segunda ida para a roça? Nessa segunda ida já foi outro tanto. Já ficou lá. Fomos para essa dali, que é para o lado dali da Contagem. Lá acho que foi 5 anos. Depois de lá, o patrão já vendeu esta lá e já comprou outra do lado de cá, perto da lagoa. Nós ficamos de novo lá, acho que mais 5 ou 6 anos. Ah, bastante tempo. Foi migrando para vários lugares da cidade. Aí já foi para outra escola. Mas os meninos conseguiram estudar tudo? Aí saíram, quando nós mudamos de lá, né? Já transferiu, já passou para cá, que fica esqueci, Andrade também. Que é aqui perto da Escola da Lagoa. Aí os meninos já saíram, quando saíram de lá, já saiu na 5ª série. De lá, na 5ª, aí eu já vim embora para cá com eles, né? Depois ele continuou, foi para outra fazenda lá do mesmo patrão, ficou mais 1 ano. E eu fiquei aqui já com os meninos que já estudavam aqui. Aí nessa casa, aí você já tinha voltado para essa casa. E aí dessa época para diante, nunca mais a senhora saiu daqui? Não. Aí eu já falei que eu não vou mais para a roça não, porque era um vupo, vai para lá e vai para cá, é chato demais, né? Agora só e aí, porque o trabalho, quando você mora num lugar que você é empregado, por exemplo,
Maravilhoso. Todos, não tem de falar de nada, sabe? Assim, muito bom, aquela fartura de tudo. Mas só assim, quando você cuida de coisas dos outros, por exemplo, você planta uma árvore, por exemplo, você quer ver o fruto dela. E aí, quando às vezes está na época, já perto dela dar o fruto, você vai mudar para outro lugar. Então eu falei assim, não, gente, é melhor você ter a mesma coisa, é melhor você comer um pouquinho mais assim, diferente no seu, é melhor você comer arroz, uma coisinha, o dia que você pode comer alguma coisa melhor, você pode comer no seu, do que você comer muito bom, mas dos outros, entendeu? Entendo. É melhor você cuidar do seu do que você cuidar. Não, mas super Não é, entendo. é lógico que você trabalha. Pode ser uma coisa incrível, mas é do outro, né? É lógico que você trabalha, você não está trabalhando, não é à toa, mas mesmo assim, é igual eu estou te falando, você planta uma árvore, você quer ver o fruto dela, talvez quando ela está perto de dar o fruto, você já não vê. Você vai mudar para outro lugar. Então é melhor você cuidar do seu. Sim, não, super entendo. E nessa vida de casa mesmo que você falou, né? Então você esteve na roça, cuidando da casa, e agora na cidade cuidando da casa. Qual é a diferença dessa vida de roça e vida de casa? Pra você, que você sentiu que era diferente. Fala, nossa, isso aqui é muito diferente daqui. Eu amo a roça. É bom demais. É paz, é tudo de bom. Vou te falar assim, não vou falar para ir para morar. Para morar, não vou assim para falar assim, é para morar, eu não quero ir para morar não, porque eu acho assim, até porque na roça, principalmente se for um lugar longe do outro, eu tenho muito medo, sabe? Medo de chuva, hoje em dia é muito, até nas próprias roças está violento, né? Então na cidade assim, não é dizer que não tem, mas tem. Mas eu prefiro, assim, podendo ir lá, o que você for, e sei, o que você me chamar lá para fazer lá na roça, eu sei também. É que hoje você prefere ir lá só para passear. Até porque para morar já prefiro aqui agora. Acostumou com essa vida da cidade? Não é porque é assim, é bom, mas é igual assim, a gente vive lá e cá, né? Porque sempre você tem parente que mora, você sempre está indo. Mas assim, eu prefiro hoje agora ficar aqui. Até porque hoje eu já tenho coisa na comunidade, então eu já prefiro. Sim, aí você tem as coisas aqui para cuidar e tal, foi se envolver com outras coisas, então... Sim. E aqui a casa é sua, né? Então você fala, não vou abandonar a minha casa. Isso também, né? Sim. Quando você tá vivendo, tem que cuidar. Sim. Aí você contou então que depois você se envolveu com a comunidade, né? Que é o que você estava contando agora. Isso. Então me conta esse pedaço da sua história que eu quero ouvir também. Então a gente vai voltar. Agora, dona Lúcia, a gente ia começar a falar do seu trabalho comunitário. Como é que começou isso na sua vida? Conta pra mim, por favor. Não, toda vida eu gostei toda vida eu participei de igreja, né? Mas só que depois passei um tempão sem isso. Depois que eu mudei pra cá, a primeira vez, uma amiga minha me chamou para fazer experiência de oração. Eu fui, fiz e a partir daí eu não parei. Isso aí, depois que eu fiz experiência de oração, eu comecei a fazer, foi na época do Natal, já dessa época para cá, todo Natal, eu participo da novena Natal, né? Passo nas casas. Depois, esse tempo, logo da experiência, eu também fiquei um pouquinho aqui, depois fui para a roça. Aí nas roças onde que eu ia, também fazia a novena de Natal, rezava o texto uma vez na semana nas casas perto. E isso é uma época depois que eu vim para cá, já fiquei definitivo aqui, aí eu já participava um pouco nas comunidades e aí me chamaram para fazer parte da liturgia, aí hoje eu faço parte da liturgia no São Brás e São Camilo. E agora, depois antes da pandemia, né, a gente tinha toda quinta-feira, deixa eu falar na quinta-feira, hoje é dia de missa, toda quinta-feira a gente ia 3 horas, 2 horas, a gente ia lá para a igreja São Brás, a gente fazia para adoração ao Santíssimo, sabe? Toda primeira segunda do mês a gente rezava as 1000 Ave Marias, comunidade, algumas mulheres, né? Quem quisesse participar. Aí depois agora que parou, com a pandemia a gente parou. Mas eu continuo ainda participando das missas, continuo. Só isso. E como é a comunidade aqui? Tem bastante gente, as pessoas ainda continuam frequentando, como é que tá? Na pandemia parou.
na pandemia, né, parou porque nas comunidades pequenas, só teve na central mesmo, na Nossa Senhora Aparecida, aí só com aquele distanciamento, algumas poucas pessoas. Teve época, no ano passado mesmo não teve, durante o ano todo, acho que nem teve. Depois, que já foi quando amenizou mesmo, é que contava as pessoas, né, que ia. Agora, graças a Deus, já está voltando. Aí a senhora contou que sempre foi católica, Sempre. então, né, você nasceu na religião e sempre foi, sempre participou. É que nesses últimos anos Aí, a senhora está teve uma envolvida com a época que comunidade. agora, nesses últimos anos agora, que eu estou participando mais arduamente, né? Sempre era assim, ó, missa, e agora não. Agora já faz parte da equipe Agora, litúrgica. Né? Já faço parte da equipe litúrgica, na comunidade São Brás é no domingo, São Camilo é na quinta-feira, que é hoje. Então já está envolvido e aí já tem a responsabilidade, está dentro da comunidade, assim, do trabalho comunitário. Eu, por exemplo, na liturgia, que já é decidido mesmo, decisivo, na São Brás eu faço no primeiro domingo do mês. E na São Camilo é na terceira quinta, que é a minha parte da liturgia que eu faço, né? Aí isso aí já é responsabilidade mesmo. E você acha que as pessoas ainda têm essa relação com a igreja? É como era no passado? Como é que está acontecendo agora esse movimento da igreja? Porque agora, antes você era só uma frequentadora, né? Fazia as coisas, fazia as rezas, mas assim, era uma frequentadora. Agora você faz parte, né, do trabalho comunitário da igreja, né? Faz parte da liturgia e tudo mais. Como é que você vê o povo se envolvendo com a igreja, com a religião, com a espiritualidade? Não, eu acho que as pessoas estão tem muito entrosamento, sabe? Igual eu participo mais esses dias, né? Que você tá vendo, quando tem, às vezes eu vou numa missa quando tem lugar assim diferente também, vou, não é todas as vezes, mas eu vou, mas hoje em dia tem muito envolvimento, né? Jovens, igual o Ciliane mesmo, tem a parte catequista, tem aquela que tem, muita coisa que tem, muita coisa, acho que não, eu tenho impressão que não, eu não vou te dizer assim, mas eu acho que não fica um dia sem ter uma participação na igreja, principalmente Santa Aparecida, né, Ciliane? São mais empenhadas na parte religiosa, antigamente ou hoje? Hoje você acha que tem mais empenho? Eu acho, não, é hoje. Não, porque eu acho assim, porque o pouco que a gente, daquele tempo que você participava, eu acho que talvez eu não reparasse, né? Mas hoje eu acho assim que as pessoas, tem uns que vai um tempo deixa, mas hoje eu acho que as pessoas estão muito assim, até porque aquela parte que você é igual eles aqui, né? Responsável por isso aqui, você tem que estar lá, você tem que chegar antes. Aqui depois o Padre Rodrigo lá, o Padre Rodrigo fala assim, olha gente, na liturgia você tem que chegar, vai estar na liturgia, você tem que ter alguns, pelo menos uma meia hora antes, até para você ver lá, para você não fazer aquela coisa de qualquer maneira, né? Já ter até prestado atenção naquilo que você vai fazer, porque tudo que você vai fazer, se você sintoniza, sai muito mais bem feito, não é verdade? Concordo. E nessa época antiga, aproveitando a pergunta da Ciliane, como é que os pais, os avós, seu tio, esse pessoal mais antigo, como é que eles lidavam com a religião? Você falou das festas religiosas, que eles estavam sempre envolvidos. Mas e com a religião? Assim, tinha igreja perto, eles iam na igreja, como é que era? Não, acho não, até porque no meu tempo, assim, de criança, que eu lembro, a única igreja que tinha que eu participava mesmo, era a Matriz Santo Antônio, né? E aí, para ir na missa, tinha que ir até a Matriz? Ir até a Matriz. E eu no tempo, porque assim, no tempo que quando eu para fazer catequese, primeira comunhão, né? Era lá na Matriz. Eu fiz minha primeira comunhão, foi lá na Matriz. Aí também, desse tempo, depois despassou aí também, eu já dispersei, já não ia, não estava assim, até porque saí, né? Já não ia. Sim, sim. Mas assim, os pais, os tios, os avós, esse povo todo que estava lá, né, próximo de vocês, eles frequentavam também, eles iam, porque foi como você falou, eles tinham as rezas, as festas eram todas religiosas, então assim, eles seguiam a religião, mas assim, ir na missa, não tinha essa coisa. Não, essa parte já não era assim, não. Até porque eu acho que era, devido a isso mesmo, né, que era muito longe, eu acho que, para a católica, eu não lembro assim, não. E não tinha tantas atividades naquela época. Não tinha tantas atividades, né? É igual hoje os padres falam que de primeiro, já não foi no meu tempo, mas que o padre rezava, fazia a missa, era virar de costas para a comunidade, né? Que era assim. E não era assim, já não tinha mais. Hoje existe muito mais participação. As crianças, né? As crianças, encontro de IAC, né? Ciliane, jovens, eu não sei o que é mais. Eu sei que tem vários encontros, eu não posso falar nacional. Se envolvem, né, hoje? Se envolve.
né? O que parece que é bem diferente, pelo que você está falando. As pessoas eram religiosas no passado, só que elas tinham um monte de outras... A igreja não era próxima, e aí elas tinham um monte de outras responsabilidades, com o trabalho mesmo, né? Isso. E era um trabalho muito difícil, muito pesado. E aí, mesmo as pessoas sendo religiosas, não tinha esse envolvimento que a Ciliane está falando agora. Isso. E aí, nesse momento que é tudo diferente, na cidade, tá tudo próximo, agora tem comunidade em todo lugar, né? Assim, tem igreja em todo lugar. E aí as pessoas acabam se envolvendo um pouquinho mais. Nessa época que o povo trabalhava, que você estava falando, então vamos voltar um pouquinho a essa época do passado. Que a gente começou a falar do garimpo e eu queria voltar, porque você me contou um pouquinho dessa época lá do garimpo, na época da prainha. Como é que era essa época? Porque você me contou que sua mãe também chegou a lavar roupa lá na prainha. Você chegou a ver? Eu lavei. Ah, você chegou a lavar? Lavei, então me conta isso. Me conta isso. Você quer saber? Eu lavei, a gente leva, era na... Sabe o que é pegar? Eu lavava roupa de, assim, acho que de umas 8 pessoas, assim, ó, lá na praia. Na praia. O que é a importância da roupa que você lava na praia? Primeiro, a gente estendia a roupa lá limpinha, lá na coisa. Hoje a gente tem a máquina, tem o tanque, mas não é aquela mesma coisa. Porque, igual assim, a gente esfregava a roupa, aí na hora que você esfregava ela, a gente deixava quarar lá, que a gente punha lá, que a gente tinha aquele prazer de ver a roupa limpinha lá, assim. Mas também você já colocava na água e simplesmente você já enxaguava, já era uma enxaguada só e pronto, já ia embora para casa. A máquina, você tem aquele processo, né? Vai. Então, essa é a vantagem da prainha. Nessa época muito que você ia na prainha que você está falando, você tinha quantos anos que você lavou roupa também? Era assim, de 18 até uns 22 anos, 23 anos, lavei roupa na prainha. Era mocinha nessa época. Já era. Não, você quer saber outra coisa, eu ia te falar que eu não ia falar. Assim, meu pai, ele ficou assim, ele era uma pessoa assim muito doente, né? E eu tava, aquela minha era mocinha que eu fiquei em Anápolis, assim, acho que até uns 17 anos. Aí que eu vim, deve ter 17, 18, mas foi mais ou menos essa época, assim. Aí, meu pai, a gente morava ali, que era dos meninos lá, cuidava dos meninos, e ele tinha aqui. Aí o meu pai era assim muito doente, eu era a menina, era mais velha, né? E eu tinha assim um pai maravilhoso, sabe? E eu acho que cuidava, tinha aquele cuidado especial, porque assim tinha coisa. Aí eu saía com ele vinha pra cá, porque ele tinha comprado aqui, só tinha coisa aqui. Ele vinha para fazer alguma coisa aqui, às vezes pegava a enxada e eu vinha atrás dele aqui, eu chegava aqui, eu ajudava ele estava capinando aqui, eu capinava, era desse tipo. E era apenas assim, então onde que ele ia, eu sempre estava lá preocupada, né? De às vezes para ele vir sozinho, aí eu vinha junto com ele. E depois, então, vamos aproveitar e contar sobre isso, já que você está falando sobre o pai. E aí o pai, que doença que ele tinha? O que ele tinha? Você falou que ele era muito doente. Ele ficou sofrendo do pulmão. De repente, deu tuberculose. E ficou 2 anos em Belo Horizonte sem a gente ver ele. Apenas uma pessoa da família que foi lá ver ele, que foi tia Antônio, que é avô de Ciliane. Que ia lá para visitar ele lá em foi em Belo Horizonte para visitar ele. Aí ele veio, graças a Deus veio, ficou bom, não, só que não repetiu aquilo, mas ficou aquela pessoa assim que qualquer exercício que ele fizesse, sabe, ficava cansado. E era aquela pessoa, como trabalhou a vida toda, não tinha coragem, não tinha paciência, né? Que esse povo de primeira era assim, aquele povo que não tinha preguiça. Isso aí não tinha preguiça mesmo. Aí ele, se fizesse qualquer exercício, depois disso, aí ele mexia com a carroça, pegava uma lenha, vendia para a gente mesmo, para coisa assim, e era assim, não podia ficar fazendo exercício. Porque ele ficou com sequelas por causa do problema. Sequelas, né? Mas mesmo com as sequelas, ele ainda continuou trabalhando? Trabalhando, nunca estava. É igual eu tô te falando, eu ficava em cima assim, com medo, né, de... Quando saía para um lugar assim, de passar mal. É assim. Mas ele ainda ficou bastante tempo, mesmo com essas sequelas que vocês estão contando, ele ainda durou muitos anos. Durou, porque ele deixa eu ver, durou muito tempo. Meu pai morreu em 92. E essa época que ele foi para Belo Horizonte foi o quê? Foi anos 80? Na época, não, eu estava com 9 anos. Ah, não, foi mais, entendi, uma época mais antiga. Foi. Sim.
Não, então bastante tempo. Ficou aí Foi uns 15 tempo, anos mais foi, depois foi dessa 15, época foi ainda. bastante Mas tempo. teve sequela, voltou e ele não era 100%. Teve sequela, passava mal. Qualquer coisa, se fizesse um esforço, se ele ficasse enfesasse, assim, qualquer coisa também. Então, sabe, ficou muito problemático, assim, depois, mas difícil, mas passou. Enfim, aí depois, aí ele faleceu e ficou sua mãe sozinha em casa na época. minha mãe. Ela morou sozinha depois que ele faleceu, ou não? Algum filho foi morar com ela, ou ela foi morar com vocês? Como é que Não, fez? aí ela já morou, porque a gente já morava, eles tinham a casa deles aqui, aí eu já vim lá da roça, a minha mãe ficou morando aqui, comigo, né? Aí depois eu tornei a mudar para outra roça, ela foi morar com minha outra irmã. Ah, entendi. Foi esse Mas enfim, vocês foram cuidando dela. Foi, não, cuidando. Sim. Cuidando. E também, minha mãe morreu com 91 anos. Minha mãe só parou assim na faixa dos 90, que ela ficou sentindo, você não dava conta de mexer, mas o tempo todo, minha mãe era aquela, ela saía para. Tinha um sobrinho ali que estava sentindo alguma coisa, ela ia, levava uma coisa para ele, levava um remédio para o outro, foi assim, a vida toda. Só parou mesmo, acho que 90 anos, assim, que ela já não estava aguentando, assim, já sentiu mesmo, sabe? E aí você falou que ela ia levar remédio, aí era remédio de farmácia ou Caseiro, remédio que ela remédio fazia? caseiro, Ah, me remédio conta caseiro. disso, que isso é super interessante. Mas ela fazia esses remédios? Minha mãe é assim, igual eu tive um primo que, ele morava bem na outra rua dali, ó, ele teve derrame, ela pegava esse remédio caseiro que ela sabia, levava. Tinha um outro, tinha o que ela Legal. sabia, tinha uma outra pessoa que estava doente ali, o outro parente ela ia, levava. Tinha um outro ali que ia, ela visitava um aqui, ela assim, ela não ficou o tempo todo trabalhando. Aí, assim, fazendo as coisas, né? Em casa, às vezes ela falava assim, mãe, Lucinha, eu vou lavar uma vasilha. Eu falava, não, mãe, não precisa não. Mas depois eu falava assim, se ela não quiser lavar para não ficar parada. Mas ela não parava, o tempo todo, sabe? E esses remédios que você está contando era ela que fazia? Ela que fazia o chá, ela que isso. plantava, ela que pegava, raiz, um remédio, folha. sabia que esse remédio aqui é bom? Fazia o chazinho, levava, ia, visitava, ia, ficava um tempo fazendo companhia para um, era desse jeito. Que bonitinho. E ela aprendeu isso com quem? Essa coisa de fazer os remédios? Meu Deus do céu. É porque, sabe o que? A gente. A maioria, inclusive eu mesmo sou assim. Sou muito de remédio caseiro. Eu prefiro, se eu estiver sentindo uma dor aqui, eu prefiro tomar. Se eu sei que esse remédio aqui caseiro é bom para a dor, eu prefiro ele do que eu tomar uma dipirona, tomar um paracetamol. Eu prefiro. Sim. Então, parece que a gente tem aquela descendência, assim, né? Que você tem vários remédios que você faz que servem para várias coisas. Que não precisa ir comprar Não numa precisa. farmácia. Meu filho, ele teve uma época que ele teve um acidente de moto, ele rachou a rótula do joelho. Ele rachou a rótula do joelho. Nossa. O que eu fazia? Ficou uns dias, fez cirurgia, aí veio para casa, todos os dias eu pegava folha de algodão, mastruz, não precisa nem estar falando isso. Não, mas pode falar, pode contar. A folha santa, eu batia esses remédios, todos os dias eu dava para ele um meio copo assim desses remédios e pegava por exemplo, depois que eu coava, eu pegava aquela coisa lá do O coisa. líquido assim que sobrava, Isso, você tá falando? as coisas da folha. Sim. Aí Mas conta, pode contar. eu colocava um pouco de sal, de vinagre, e colocava aquele cataplasma assim em cima do joelho, aqui em cima da cirurgia, né? E quando teve o tempo dele... Não grita, não! Quando teve o tempo dele fazer a revisão, acho que o médico assim foi lá, fez a revisão, depois de 4 meses, ele foi fazer a revisão um tempo, o médico ficou admirado, porque não teve uma secreção, e com 4 meses ele foi para fazer o médico foi tornar a rever, né? O médico mandou ele dobrar o joelho, ele ficou admirado. Como que ele não teve nada. Nossa, tinha cicatrizado o lugar e estava bem melhor o E lugar. não existiu, não deu secreção nenhuma, não teve problema, não teve uma inflamaçãozinha, sabe? Então, eu acredito muito nesses remédios. E aí, a gente é descendente, assim, de... Vai passando de pais para filhos. Vai passando de pais para filhos. Sim, sim. Aí você falou, né? Sua mãe fazia isso, provavelmente É, seus a avós gente também conheceu, a avó faziam também isso. fazia. Entendi. Aí vai passando esse conhecimento. E aí a senhora já está até acostumada a usar. Foi igual você falou, prefiro até tomar o chá do que... Não, mas eu prefiro mesmo. Você já viu aquela palavra na Bíblia? Que está lá em Ezequiel,
que você tem, que fala assim, que você tem, que Deus deu a árvore, os frutos para comer e as folhas para remédio. Acredita nisso? Sim, muito bom, muito bom. Não, mas entendi. E aí isso também tem uma relação com a sua cultura, né? Essa cultura dos antepassados, da mãe, da avó, da bisavó, e a gente nem sabe de onde isso veio, né? Nem sabe de onde isso veio. Foi passando para outro e funciona até hoje. Eu sou de remédio mesmo, caseiro. E você tem no seu jardinzinho, você tem alguns remédios assim que você ainda usa? Chazinho, alguma coisa assim? Tenho. É igual assim, eu sempre tenho, eu tenho poejo, eu tenho hortelã, tem vários tipos de hortelã, né? Tem esse que é nascente mesmo do coisa mesmo, a trançagem. Essas coisas são remédios caseiros, mastruz, são remédios caseiros que você não precisa. Eu sou muito de ouvir, sabe? Rádio, se tem uma coisa que eu não gosto de ficar, é sem rádio. Então, tem programas de rádio, agora você nem tem, mas se tem um programa de rádio que fala, você vai falar de coisas, de remédios, coisas assim, eu sempre estou ouvindo. Eu já ouvi dizer assim, eles falam assim, que tem. Quem tem problema de bronquite, se você tomar todo dia um sumozinho de mastruz com mel, uma colherzinha disso, você vai curar dele. Então, tem vários remédios. É uma coisa simples que traz resultado, né? Simples, natural, que você não precisa... Por exemplo, porque o químico, ele vai fazer bem para uma coisa, mas ele prejudica para outra. E esse não. Sim. Não, entendi. Aí é legal que tem esse conhecimento do passado, mas aí tem o rádio também que te ensina umas coisas novas. Eu gosto dessas coisas. Eu, quando Globo Repórter, eu gosto de assistir todos, porque sempre tem alguma coisa. Se é na parte da comida, eu sempre gosto de ouvir. Eu sou aquele negócio que eu sempre estou ouvindo uma coisa, estou com um caderninho aqui escrevendo para anotar. Que legal. E você acha que o povo hoje ainda se interessa, tenta buscar esse conhecimento? Tem muitos que interessam, né? Tem muitos, outros já nem sequer gostam de falar em remédio caseiro. Tem muitos, tem pessoas da família que não acreditam mesmo. E quando não acredita, não adianta. Mas por que você acha que as pessoas não querem falar mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, não acredita, né? Que acredita mesmo só no farmácia lá. Entendi. Não, tudo bem. Não, fala, você ia falar alguma coisa? Não ia falar nada. Não, tudo bem. Então, a gente vai voltar só um pouquinho para a coisa do garimpo, tá bom? Porque é um momento importante para a gente falar da cidade e dessa relação com as pessoas. Então, você me falou que você lavava roupa lá na prainha. E como é que era a prainha antes e como é que é a prainha agora? Qual é a diferença da prainha daquela época para a prainha agora? O que acontece? Até porque já tem muito tempo e eu já nem voltei lá mais nessa prainha. Eu sei que agora, quando chove, dá água lá, mas só que ninguém nem pode usar, né? Porque eu acho que agora naquela prainha que a gente lavava roupa ali, parece que agora, eu não sei, não é certeza, mas eu acho que tem até coisa de esgoto que joga lá. Não tenho certeza, mas eu tenho impressão que é. Que eu não posso falar que eu já vi, mas eu acho que sim. Entendi. Aí nem daria para fazer nada lá, lavar roupa, beber, tomar banho, nem pode. Agora não pôs. Agora não, mas de primeira a gente lavava. Essa prainha ali ficava cheia de mulheres. Que a gente ia lá, era mulheres, era jovem, todo mundo. E aí, nessa época, você falou que também fez um pouco de garimpo, também fez na bateia. Como é que foi essa época aí do trabalho do ouro? Essa de tirar o ourinho na bateia, porque minha mãe tirava, né? Isso ainda era criança, bem assim, com meus 10 anos. Isso, vamos voltar para essa época assim, então, para te contar. Mas aí eu tirava, mas era um pouquinho, não era só para coisa, não, só mesmo porque tem aquele negócio, tudo que seu pai faz, às vezes você quer fazer, não é? E aí era isso. E a mãe fazia isso também. E ela tirava na bateia. A minha mãe na bateia. Na bateia. E achava ouro na época? Tinha? Não era muito, tinha vezes que ela falava assim, porque ouro é grama que se fala, né? Uhum. Às vezes tirava uma grama, só que naquela época uma grama, como tudo, também dava para alguma coisa. E às vezes todo dia, lá algum dia assim, ela ia e tirava. E aí com esse dinheirinho do ouro também ajudava a sustentar. Ajudava, e eu achei graça dela que ela falava assim, porque como disse, se fosse juntar, tirou muito tempo, né? Naquele tempo, tirou muito ouro. E ela sempre falava assim, e não tive nada de ouro. Aí que achava, todas essas gramas que achava, vendia tudo. Tirava agora cedo, na hora depois que, daqui a pouco eu terminava lá, eu já vinha, já vendia.
Aí depois parou, né, o ouro, cortaram a coisa do ouro, né, não podia mais. E aí, quando não podia mais, o que fazia? O que fizeram? Não, mas aí, igual ela nessa época, era no tempo, a gente era criança ainda, que Natal não coisa não, mas depois ela já largou também, já não mexia mais. Quando pararam, quando proibiram, ela já não estava mais... Não, porque já tinha muito tempo. Até porque já tinha tempo, né? Porque quando, na época que era ouro aqui, a mãe já não mexia mais com as coisas, não. Ela já estava bem mais... Coisa, já não mexia mais. Então vamos falar um pouquinho do Machadinho agora, o que a gente lembra do Machadinho. Como é que ele era no passado e como é que ele tá agora? Eu sei que você falou que não foi mais lá, né? Agora é mais difícil de ir lá. Mas assim, da última vez que você foi, como é que ele era no passado que você lembra e como ele tá agora? Mas igual a do passado já tem muito tempo. Mas o que você lembrar do passado? O que você lembra do Machadinho no lá passado? era sempre, Como era? Era um lugar, tinha casa, tinha o que eles mexiam, tinham as plantações, tinha meu tio tinha um gadinho assim, era o que ele tinha. E só. Era isso. Agora, só que lá, isso já foi, ó. E também não voltei mais. Principalmente depois que eu casei, não voltei lá mais. Não fui mais. Mas aí o que te contam hoje do Machadinho? Como é que ele tá lá hoje? Porque pelo que eu tô sabendo, fala, o povo nem tá mais lá. Não, mas não existe mais. Ah, mas não existe mais nada do Machadinho lá agora? Acredito que não, porque eu acredito que agora, esse trecho ali agora é a água. Né? Tem lugar que é água e outros deve de ser é onde que eles tiram, né? Entendi. Agora, não existe mais. Ah, entendi. A gente nem sabe, não existe mais nem estrada. Essas fazendas, esses lugares que eram dos seus tios, tá tudo alagado hoje. Não existe mais, tá tudo alagado. Já não existe mais. Ah, não. entendi. Não. Entendi. Por último, essa aqui de cima, né? Que não tem mais. E onde foi parar o povo do Machadinho? Olha, os que estavam lá, eles compraram, acho que outros lugares, do lado dali, ó. Mas também Paracatu, assim, o povo tá por aqui. É bem perto, sabe? Sim. Porque as pessoas que eram aqui, é parentes meus, né? Que tem uma que elas moram ali do lado da Contagem. Sei. Moram pra lá. Mas eles ainda moram próximos. E vocês ainda estão por aqui, por Paracatu. Mas assim, a comunidade daquele jeito que ficava lá, não tá mais junta. Todo mundo dispersou hoje. Não. Eu não sei se todos os que moravam lá, eles moram assim, mais ou menos, que eu já fui na casa só de uma que eu já fui. Aí os outros, acredito que moram deve morar mais, mas não é tão próximo como era antes. Entendi. Mas a comunidade mesmo não tá, que foi o que a senhora falou. Agora é alagada, é outra coisa lá. Agora não tem, não existe mais comunidade. Não existe mais essa comunidade. Entendi. Ela existe mais espalhada, as pessoas se dispersaram. Entendi. E daquela época dos costumes, o que você acha que ficou e o que você acha que já foi embora, que já não existe mais? Dos costumes? Dos costumes não, do por exemplo, povo lá. Não existe mais. As festas não existem. Né? Não existe mais. Eu também, acho que se eu já fui mesmo, foi só na casa dessa menina, até porque essas pessoas, esses antes já morreram quase todos. Que faziam as festas mesmo já morreram. Tem uma só, ela chama, eu conheço ela, eu chamo ela de Tuta, que ela era mulher do meu tio, que eles ainda moram lá, e de vez em quando acho que eles fazem assim, acho que alguma festa assim, mas acho que não tem mais essas festas de rei, não tem mais festas, não fazem mais essas festas assim. E eu também nunca fui lá, depois das festas. Nas festas nunca fui. Não, entendi. Então, aí também dispersou isso, a cultura também, e muita gente também já saiu de lá e muita gente também já faleceu. Muita que era o gente, pessoal mais antigo já foi. Aqueles mais antigos já faleceram todos. Dona Lucinha, a senhora teve algum sonho na vida, algum desejo, alguma coisa que a senhora lembre, ou de infância, ou de mocinha, ou depois de casada, alguma coisa que você lembre, que era uma coisa que você queria muito? Deixa eu te falar, eu não sei, teve um dia que a me perguntou se eu tinha um sonho. Sabe, tinha uma época que, igual assim, que a gente se sentia assim, muito... Sabe quando você quer ter alguma coisa, né? Tinha uma época que eu tinha uma coisa assim, que era assim, difícil. Meu pai, assim, de vez em quando adoecia. Sabe que eu sentia a gente pobre assim, eu falava assim, oh meu Deus, eu podia ganhar na loteria. Tinha esse problema. E você nunca deve querer isso. Sabe por quê? Eu prestava atenção. Todas as vezes que eu desejava ganhar na loteria, parece que o problema aumentava mais.
É. E aí, hoje, eu tenho uma consciência assim, sabe? Assim, que o que você tem, você nunca deve querer falar assim, oh meu Deus, não, você tem direito de sonhar, é lógico, né? Mas não assim, se você se sente pobre, você querer assim, eu queria ganhar isso para me ficar rico. Porque a riqueza talvez não traz felicidade às pessoas. Você precisa ser agradecido. Hoje eu agradeço e sinto aquela pessoa assim que não sou assim, eu não sou pessoa assim de, por exemplo, assim, eu falar assim aqui em casa, eu quero ter sofá, eu quero ter isso aqui. Não, eles vêm, eu não sou de pedir, eu quero isso. Eles vêm, quando eu vejo, já chegou com aquilo para mim, mas não que eu desejo. Eu sou pessoa assim, que eu agradeço. Você agradece pelo que você tem. Agradeço assim a Deus, assim, eu fico agradecida assim, meu Deus, eu agradeço a Deus de tudo, assim, que eu falo assim, às vezes já passei tantas coisas, a gente passou muitas coisas, igual eu falei com você, a gente foi pobre, mas não passou fome. Mas não era assim, não sou aquela pessoa assim de desejar, falar assim, eu queria ter isso, eu queria ter minha casa, eu queria que minha casa fosse, não, ao contrário, eu acho minha casa, eu falo assim, eu agradeço, eu falo assim, meu Deus, minha casa é humilde, mas é aonde que eu moro. Põe minha cabeça no travesseiro tranquila da vida, vejo meus filhos assim são os meninos assim, muito assim, coisa, sabe? Tiveram uma criação assim, boa, não tem nada, coisa, meus filhos, acho eles assim, os meninos obedientes e tal, e sim, trabalham. Então, eu acho assim, que eu falo assim para Deus, eu não posso te pedir nada, assim, eu tenho só que te agradecer e fazer para os outros aquilo que o Senhor faz por mim. Basta conviver em comunidade, que você vai conhecendo a palavra de Deus, você fica assim, você não tem direito. A vida de todo mundo, porque Deus deu pra gente tudo. Agora, nós é que tem que saber como nós vamos levar ela, né? Você é uma pessoa que estuda, o seu estudo, você não pode ficar com o seu estudo, seu processo, você vai levar para os outros, você vai expandir para os outros, fazer o bem para os outros. Ciliane é aquela pessoa que você está conhecendo agora, vocês conhecem há muito tempo, eu admiro ela assim, do jeito dela ser pessoa que, igual, se tem uma deficiência, mas que talvez aquele que tem perfeito não faz e não é o que ela é. Então, a gente tem o direito de sonhar, mas se você agradecer muito mais, Deus te dá muito. Muito bom. Então, a última perguntinha para a gente terminar. O que a senhora achou de contar a sua história para o Museu da Pessoa? Uma história para o museu e a sua história de vida virar um acervo, que vai ficar aí para os netos, bisnetos, tataranetos. O que a senhora achou disso? Eu achei bom, né? Porque, por exemplo, a gente, às vezes a vida você não fala tudo, assim, que não dá para você recapitular tudo mesmo, mas, assim, se daqui dá um tempo você nem não tem, às vezes você nem não existe mais, o seu filho, o seu neto vai ver, vai saber, que talvez eu não tenho nem esse tempo assim de explicar para meus filhos assim o que é que eu já fiz, tanta coisa que eu já fiz, eu também às vezes nem tenho tempo disso, né? Mas bom, vai ser muito gratificante, acredito que vai ser. Então, o Museu da Pessoa, a Ciliane, a gente agradece muito que a senhora tenha aceitado contar a sua história de vida. A gente gostou muito. Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço.